Iniciando aí um novo assunto, tá? Continuando, né, dentro da sequência do cristianismo, uma visão de como os profetas apresentaram o Messias. Gente, o Messias, ele não era um assunto cotidiano do tempo de Cristo, ou seja, ele não surgiu naquela época. Tá? A ideia de Messias, ela é bem anterior, ela é 1500 anos antes de Cristo. Já se falava sobre a chegada do enviado, a chegada do Messias, do Machia, tá? E alguns profetas vão falar sobre ele, tá? Vão dar algumas características. E uma coisa interessante, que os profetas foram variados, tá? Vocês podem encontrá-los no Antigo Testamento da Bíblia, e eles foram variados, foram vários profetas, e eles não falaram, posso dizer assim, eles não falaram sempre a mesma coisa. Tá? Um falava uma parte, outro falava outro, e depois você pega todo o contexto de que todos os profetas falavam, e você vai ver todas as características de Cristo, do que esses profetas falaram. Ou seja, você soma o que foi falado, e vai dar o resultado que é a vida de Cristo. Vamos ver se eu consigo explicar isso melhor para vocês. Como os profetas apresentaram o Messias? Refere-se à profecia da vinda de um humano descendente do rei Davi. Então, falar de Messias é uma profecia da vinda de um humano descendente do rei Davi. Profecia, gente, é quando alguém fala, geralmente, né, amando de Deus, de algo que vai ainda acontecer. Então, esses profetas, quando anunciaram a chegada de Cristo, eles anunciaram no período contemporâneo deles, e eles falavam de algo que até então as pessoas não entendiam, não compreendiam, porque ainda não tinha acontecido. E algumas dessas profecias levaram mais de 1000 anos para ser concluídas, tá? Para acontecer. Então, falar do Messias está se referindo a algumas dessas profecias, tá? Que fala que um homem nasceria da descendência do rei Davi. Tá? Se você pegar lá a descendência no livro de Lucas, for ler, logo, se eu não me engano, no primeiro capítulo, você pegar a descendência de Jesus, você vai ver que chega até o rei Davi, tá? Que irá reconstruir a nação de Israel. Então, esse homem, ele vai reconstruir a nação de Israel. Aí alguns podem dizer assim, mas Jesus não reconstruiu a nação de Israel. Pelo contrário, depois dele, a nação desapareceu. Porém, gente, deve-se levar em conta que algumas dessas profecias ainda não foram cumpridas, tá? Que elas ainda estão em andamento e, pela esperança dos cristãos, estaria para acontecer, tá? A nação de Israel, por exemplo, já foi reconstruída no ano de 1948, quando ela renasce, depois de quase 2000 anos que a nação, né, ela foi destruída e dominada por completo e destruída pelos romanos. E ele vai restaurar o reino de Davi. Seria mais uma profecia que estaria para ser cumprida. Não foi cumprida ainda. Edersheim é um pesquisador, né? Ele postulou que na Septuaginta, que é um estudo feito aí da Torá, existem 456 passagens, tá, no Antigo Testamento, que são passagens messiânicas, ou seja, passagem que se refere à chegada do Messias, tá bom? Acredita-se que haja 109 profecias separadas e distintas, ou seja, são 109 profecias falando do Messias, mas cada uma delas é distinta e separada, ou seja, proferida por profetas diferentes, tá? As quais o Messias deve cumprir. Aí eu tirei esses dados de um livro que é o Comando de Tribulação, na página 362. Matematicamente,
a probabilidade de um único homem cumprir 20 das 109 profecias seria de uma em 1 quatrilhão, seria de 1 quatrilhão 125 trilhões de chance disso acontecer. Um homem cumprir somente 20 das 109, a probabilidade seria essa. Tá? E Jesus, se você pegar as 109 profecias, você vai ver que ele vai cumprir todas elas, sendo que algumas dessas profecias ainda estariam para ser cumpridas. Tá? Uma delas, né, é que ele nasceria na cidade de Belém, e ele nasceria de uma virgem, tá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Tá? Isso está em Isaías, então ele está falando da chegada do Messias, ok? Aí algumas dessas profecias que foram ditas por alguns, são muitas, né, gente? São pelo menos, para serem, que se cumpriram, né, 109. E mais de 400 que falam sobre o Messias. Que falam características dele, tá? E eu vou citar aqui só algumas que eu separei para vocês. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa passagem vocês podem encontrar em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Emanuel, o significado é Deus conosco. Então, é Isaías profetizando, falando sobre a chegada do Messias. E ele diz, porque Deus nos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel. E aí, dentro dessa passagem, são 700 anos. Isaías profetizou 700 anos antes da chegada do Messias, tá bom? E aí, no momento, né, da chegada dele, que seria por volta do ano 753 do calendário romano, Jesus, né, nasceria de Maria, que era uma virgem. Aí outra profecia, E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Aqui ele está se referindo ao nascimento de Jesus na cidade de Belém, que era um vilarejo, né? Belém era um vilarejo, era a cidade de Davi, onde Davi também nasceu, e Jesus nasceria lá. E a Bíblia conta que Maria estava grávida já no último mês de gestação, quando José também era de Belém, ele teve que se apresentar em Belém por causa do censo romano, era obrigatório. Então ele tinha que ir lá se apresentar. E ele teve que ir, Maria foi com ele, e chegando lá, ela entra em trabalho de parto e Jesus nasceu numa manjedoura, tá? Não porque provavelmente José não tivesse dinheiro, mas porque a cidade, o vilarejo era pequeno e estava muito cheio de pessoas por causa do censo, e eles não conseguiram uma hospedagem. O Messias seria precedido de um mensageiro. O que é isso? Viria alguém, um homem antes de Jesus, que seria o mensageiro dele, que anunciaria a chegada dele e que iria, né, chamar os homens ao arrependimento. Essa profecia também dita pelo profeta Isaías, o profeta Isaías ele é chamado como o maior profeta messiânico, né, de todos os profetas, ele foi o que mais profetizou sobre a chegada do Messias.
E Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, ele está se referindo à chegada de João Batista. E para quem não sabe, João Batista era primo de Jesus, né? Maria visita a sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus, e ele então cresce, né? Se torna um homem e passa a pregar o arrependimento no deserto e às margens do Rio Jordão, onde ele batizava as pessoas. E, inclusive, vai ser ele que vai batizar Jesus, né? Ele que recebe Jesus e a partir dali inicia-se o ministério de Cristo, tá? Depois do batismo. Aí uma cena da novela Jesus, que passa atualmente na Record, que é muito bonito de se ver, também até pelo valor histórico, tá? E aí aqui nós temos o João Batista abraçado com Jesus no momento que eles se encontram no Rio Jordão, que vai ser feito o batismo de Jesus, tá? E ali Jesus recebe o Espírito Santo, tá? Na forma da pomba. Jesus, ou o Messias, seria traído por um amigo. Essa passagem foi falada no livro de Salmos, no verso 41 e 9. Quem traiu Jesus foi um amigo que andou com ele por 3 anos, que foi Judas Iscariotes, tá? Seria traído por 30 moedas de prata. Então, esses profetas, se vocês estão reparando, eles vão dando detalhes que seria impossível uma pessoa dar com algo que não aconteceu 1000 anos, 700 anos antes, tá? Ele seria traído por 30 moedas de prata, está no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13. Pode ter gente que fala assim, é coincidência, mas é coincidência demais, né, para você achar que é coincidência. Então, aquilo que eu falei, são muitas passagens que foram ditas em tempos diferentes, por pessoas diferentes, mas que você somando, você consegue ver a pessoa de Jesus. Estão me olhando, me encarando, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sorte. Também Salmos 22, 17 e 18. Aqui, se você pegar lá os livros dos evangelhos e ver sobre a crucificação de Cristo, você vai ver que as pessoas estavam ali vendo Jesus agonizando na cruz e que os soldados romanos, eles tinham que ficar aguardando para ver a pessoa, né, para não deixar que ninguém tentasse tirá-los da cruz. Então eles tinham que ficar ali vigiando. E aí, o tempo que eles ficavam vigiando, eles começaram a fazer um jogo de sorte, de dado, e começaram a fazer ali uma disputa, né, das vestes de Jesus, tá? Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Todo crucificado, né, ele era considerado um maldito. Então ele não ia para o cemitério normal. Mas no caso de Jesus não foi isso que aconteceu, né? O Nicodemos, que era um homem muito rico, e se eu não me engano no Arimateia, ou um ou outro, não estou lembrado, ele pede o corpo de Jesus para Pilatos e ele consegue a aprovação e leva o corpo de Jesus para o túmulo dele, que ele tinha mandado fazer, tinha ficado pronto há pouco tempo, ele não tinha nem inaugurado o túmulo, né? Ninguém tinha sido enterrado lá, o corpo não tinha sido depositado lá, Jesus é o primeiro que vai, tá? E ele consegue então essa aprovação. Nicodemos, ou acho que era o Arimateia, tá, gente? O Arimateia era um homem muito rico, tá? Então olha aí o que diz a profecia de Isaías 700 anos antes, tá? Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua mão, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Dolo é culpa, tá? Então ele está falando sobre a sepultura de Jesus, tá? E aí a cena em que os soldados estão aguardando aos pés da cruz, vigiando,
E nesse momento que a pessoa ficava agonizando ali na cruz, eles ficavam jogando, né? Porque eles tinham que ficar ali esperando, né, para poder tirar o morto ali da cruz, né? Tirar a pessoa da cruz já morta. E aí, enquanto eles esperavam, eles faziam isso. Gente, vamos parar por aqui. Desculpem o carro de som aí, gente. Vamos parar por aqui e continuaremos nas próximas aulas. Fiquem com Deus. Até lá.